No meu ponto de vista, o coração do homem é enganoso porque muitas vezes o nosso coração, ele está encoberto pelas nossas emoções. Então, como que eu vou deixar meu coração decidir alguma coisa se tem muita emoção nele? O meu coração pode estar enganado. E tem outra coisa também do nosso coração. A gente é muito facilmente influenciado. E o ser humano, ele tem uma coisa chamada viés de confirmação, que nada mais é do que você só querer ouvir aquilo que você já acha que é certo. Essa liberdade que a gente recebe é para a gente traduzir essa liberdade em amor e serviço dentro da nossa comunidade. Não é uma liberdade para a gente usar da qualquer forma, porque senão, o Hudson falou sobre isso aqui também, nós viramos escravos do pecado, então você já não está mais livre. Se você está usando essa liberdade para só se satisfazer, você já não é mais livre, você já virou escravo do prazer. E não foi para isso que Jesus libertou a gente. Então, a boa notícia é que nós podemos expressar essa liberdade. E nós podemos expressar essa liberdade em amor. Só que para expressar essa liberdade em amor, a gente precisa ter alguém perto da gente. Não dá para eu só me amar e não amar o meu próximo. Porque a palavra diz que a gente deve amar o próximo como nos amamos a nós mesmos. A estarem presentes com a gente aqui no domingo. E também ao longo da semana nos reunimos. A dicção. Entre em contato com o contato que vai... Minha dicção tá horrível. Com o número que vai aparecer. Se você ainda não faz parte e... Não era isso que eu ia falar. Tá. Tem mais uma coisa, se inscreva. Se inscreva. A vocês que acompanham a gente aqui no canal do YouTube, todo domingo aqui na capela estamos presentes e reunidos num café da manhã muito especial. Fazemos o café às 10 horas na Rua Tupi, 115, Jardim Cidade do Aço. Esperamos por você. E também ao longo da semana nos reunimos nas casas num grupo chamado Grupo de Conexão. É um momento onde discutimos sobre a mensagem de domingo. Se você ainda não faz parte de um grupo de conexão e faz parte da família Capela, entre em contato com o número que vai aparecer aqui abaixo para você também fazer parte. E se essa missão faz sentido para você e você quer participar com a sua contribuição, eu vou estar deixando aqui também para vocês a chave Pix e o QR Code para você poder ajudar. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. E agora, fique com a mensagem. E eu passei por uma situação assim também, de um pouco de nervosismo, algumas semanas atrás, né? Eu estava com uma lesão no braço e estava me incomodando muito. Eu fui no ortopedista, aquela coisa toda, ele me passou um exame de ressonância magnética, até aí tudo bem. Agendei o exame, falei, já tinha feito uma vez para o joelho, falei, tranquilo, né? Aí beleza, cheguei lá no hospital, toda a preparação, você vai sendo todo instrumentado. Aí até que ela me colocou deitado numa cama, até aí estava tudo tranquilo, estava de boa. Aí ela apertou um botãozinho lá, ela só falou antes para mim assim, se tiver algum problema, eu vou te dar esse clique aqui, você aperta a campainha, que eu entro aqui e está tudo bem. Eu falei, beleza, sem pânico, sem nada. Aí ela me colocou na cama, iniciou o procedimento. Na hora que eu entrei naquele tubo, eu entrei de olho fechado assim, eu falei, deixa eu abrir o olho só para eu ver onde eu estou. Na hora que eu abri o olho, aquele tubo me deu um pânico, mas me deu um desespero tão grande, que foi maior do que a minha racionalidade, que eu ficava assim, não, tá tudo bem, todo mundo faz esse exame, não vai acontecer nada. E o barulho daquela máquina, aquilo começou a me dar um taquicardia, assim, parecido com o que eu estou agora aqui falando com vocês, né? Uma crise meio assim de ansiedade, aí eu fui e apertei a campainha. Então fica uma dica aí para o Dalber, botar uma campainhazinha aqui, a gente aperta e entra outro aqui para substituir. Mas por que eu estou contando tudo isso, né? Porque quando eu saí do exame, super decepcionado, porque eu imagino a cena, né? A técnica olhar para mim e falar assim, que esse marmanjo não consegue ficar 10 minutos parado dentro de uma máquina para fazer o exame. Depois eu voltei, ainda consegui ficar mais um pouco, aí apertei a campainha de novo, ela falou, não, tá bom, acho que conseguimos fazer, a imagem vai ficar um pouquinho tremida, mas está tudo bem. Entendi que ela tinha desistido já de mim, né? Não tinha mais o que fazer.
E quando eu saí de lá, assim, decepcionado, eu fiquei pensando, se tivesse alguém aqui comigo, seria mais fácil. Porque eu ficava deitado, eu levantava a cabeça, assim, não via ninguém, só o barulho daquela máquina. Eu falei, cara, se essa máquina... Quem já assistiu aquele filme Premonição, né? Tem uma cena que a máquina puxa o cara lá para dentro. Eu falei, se essa máquina me sugar aqui, meu Deus, o que vai ser de mim? Então, eu comecei a pensar, eu falei, cara, ia ser interessante, da próxima vez que eu tiver que fazer, eu já sei, eu vou trazer alguém comigo, porque pelo menos eu fico mais tranquilo. O exame terminou, não aconteceu nada comigo, eu já sabia que não ia acontecer nada, mas a nossa mente fica pregando essas peças na gente, né? E eu comecei a pensar, e o Dalber já tinha falado comigo na mensagem, eu falei, cara, eu acho que desse momento, assim, acho que Deus quis falar alguma coisa comigo, né? E fui pensando, refletindo sobre a importância da gente se relacionar. Como é importante a gente ter um relacionamento e a gente ter relacionamentos saudáveis também. E saber se relacionar hoje em dia é uma habilidade fundamental, porque a gente vive numa sociedade maluca. Então a gente precisa aprender a se relacionar com todo tipo de pessoas. Algumas vão ser mais agradáveis, que a gente vai trazer para perto do nosso ciclo, outras vão ser mais difíceis, mas essas mais difíceis a gente também precisa saber se relacionar do jeito certo com elas. E aí entra a questão das escolhas. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Escolha de quem a gente quer ser, com quem a gente vai querer se relacionar, o que a gente vai comprar, o que a gente vai comer. Hoje a gente pode fazer essas escolhas. E a gente precisa entender que cada uma dessas escolhas que a gente faz, ela vai ter uma consequência mais para frente. Então, como nós vamos estar preparados na hora que a gente tiver que fazer uma escolha, que decidir? Como nós vamos lidar com toda essa liberdade que nós temos hoje? Como nós vamos saber administrar todas essas situações? Então, hoje eu queria, a palavra que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, a mensagem, né, é sobre como ter liberdade, mas uma liberdade com propósito. Como a gente vai saber usar essa nossa liberdade para ela direcionar a gente para o nosso propósito. E antes de começar aqui, eu queria só orar para a gente colocar esse momento na mão do Senhor. Pai, que o Senhor possa estar aqui falando através de mim, Espírito Santo, que o Senhor venha a me acalmar, que o Senhor venha, Pai, criar o ambiente certo, Pai, para que as suas palavras possam penetrar, Senhor, no coração de cada um que está aqui, Pai. Porque o Senhor sabe que se fosse por mim, eu não estaria aqui, Senhor. Se fosse por mim, seriam somente palavras jogadas ao vento, mas eu peço para que o Senhor transforme essas palavras, Pai, em algo com sentido, em algo com significado para todo mundo que está aqui. Em nome de Jesus, amém. E hoje é muito comum a gente ouvir algumas frases, acho que todo mundo aqui já ouviu, pelo menos uma dessas frases, né? Que é, o importante é ser feliz. Outra frase que a gente ouve muito também, siga o seu coração. E a outra frase também que eu anotei aqui, seja a sua melhor versão. São frases motivacionais, são frases bonitas, e são frases até, de certo modo, boas. Essas frases ajudam a gente em algum momento. Mas todas elas, sem exceção, elas carregam um probleminha junto com elas. Eu acho que é importante a gente ter clareza disso, para quando a gente ouvir, a gente saber o que estão querendo vender para a gente, né? Então, quando a gente fala, quando a gente ouve, né, siga o seu coração. Aí eu paro e reflito, será que posso seguir mesmo o meu coração? Aí eu comecei a pensar nisso. Primeira coisa que me veio à mente é aquele versículo, né, aquela passagem na Bíblia que fala que o coração do homem é enganoso. Aí eu fiquei assim, mas por que o coração do homem é enganoso? No meu ponto de vista, o coração do homem é enganoso porque muitas vezes o nosso coração ele está encoberto pelas nossas emoções. Então, como que eu vou deixar meu coração decidir alguma coisa se tem muita emoção nele? O meu coração pode estar enganado. E tem outra coisa também do nosso coração. A gente é muito facilmente influenciado. E o ser humano ele tem uma coisa chamada viés de confirmação, que nada mais é do que você só querer ouvir aquilo que você já acha que é certo. Então, se uma pessoa fala assim,
Igor, essa caneca aqui é branca e eu acho que ela é preta, eu só vou acreditar, só vou escutar alguém me falando quando me falar que essa caneca é preta, mesmo ela não sendo preta. Então, o nosso coração prega essas peças na gente, né? E quando eu falo coração, eu quero dizer a nossa mente, o nosso modo de agir. Outra falácia, faça o que te faz feliz. Isso é muito bom, né? Mas isso é bom até um certo ponto. Por quê? Quando eu quero fazer o que me faz feliz, a minha felicidade ela tem um prazo de validade. E aí eu me pergunto, o que eu vou fazer quando o prazo de validade da minha felicidade acabar? Os compromissos que eu firmei enquanto eu estava vivendo aquela tal felicidade, eu faço o quê? Eu largo? Por exemplo, se hoje o meu casamento me faz feliz, se amanhã não me fizer mais, eu faço o quê? Eu largo o meu casamento? Se eu tenho um amigo que hoje me faz feliz, amanhã ele não me fizer mais, eu largo esse amigo? Então, é uma frase muito superficial, faça o que te faz feliz. Então, às vezes você está no meio de uma decisão, tem que fazer uma escolha que vai definir a sua vida, você fala, eu vou fazer o que meu coração manda, eu vou fazer o que me faz feliz. E tem seus riscos pensar dessa forma. E a outra frase é, seja a sua melhor versão. A gente vive muito hoje tentando encontrar a nossa identidade. E são duas coisas diferentes, a nossa identidade da nossa melhor versão. Porque como ela é dita hoje, a nossa melhor versão é uma versão cheia de sucesso, cheia de realizações, é uma versão que a gente é independente, que a gente é empoderado, que a gente pode fazer o que a gente quiser. E, de certo modo, isso hoje acaba refletindo em quem nós somos. Mas tem um ponto aqui que é o quê? Quem vai definir qual é a sua melhor versão? Quem pode dizer qual é a minha melhor versão? Eu? Mas como eu vou me julgar, eu vou ser a minha melhor versão para mim ou vou ser a minha melhor versão para uma outra pessoa? Então, é muito complicado a gente querer se guiar simplesmente por essas frases. Porque a gente sempre, em momentos decisivos da nossa vida, a gente vai ter que fazer alguma escolha. E cada escolha que a gente faz, a gente está carregando o peso de todas as outras escolhas que a gente deixou de fazer ou das opções que a gente não quis. Então, às vezes, você está numa situação que você tem 5 opções diferentes, caminhos para você seguir. O caminho que você escolher, você vai conviver sempre com aquele zumbidinho no ouvido. E se eu não tivesse feito isso? E se eu tivesse escolhido outro caminho? A gente nunca vai saber. Mas a gente recebeu de Deus esse poder de poder escolher, de ser livre para poder escolher. E aí tem uma frase que é muito famosa, que acho que todo mundo aqui conhece, que junto com essa grande responsabilidade, junto com esse grande poder de poder escolher, vem grandes... Aí, todo mundo assistiu o Homem-Aranha. Mas essa frase não é do Homem-Aranha, hein? Depois vocês pesquisem lá. O Homem-Aranha também copiou essa frase. Então, junto com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E aí Deus deu esse grande poder para a gente, lá atrás no Éden. Ele deu esse poder para o homem, de poder escolher, de poder governar sobre a criação dele. Então, o homem ali escolhia o nome dos animais, o homem ali tinha plena convicção do que ele poderia escolher, só que Deus fala para ele. Só tem um detalhezinho. Dentro desse poder, desse pacote todo que eu estou te entregando, desse presente, do livre-arbítrio, de poder escolher, você também vai poder escolher entre me obedecer e me desobedecer. Mas acho que para o homem naquela época isso não tinha tanta importância, porque ele não sabia o que era desobedecer a Deus. Ele só se relacionava com Deus ali. Ele não sabia qual que seria o impacto, o tamanho da tragédia que seria esse poder na mão dele. Porque talvez ele não tivesse ainda preparado para tomar essas decisões. E assim como nós hoje, também não estamos preparados para tomar boa parte das decisões que a gente toma na nossa vida. Mas por que não acontecem tragédias o tempo todo com a gente? É pela graça e pela misericórdia de Deus. E aí vem a segunda forma de liberdade que Deus nos deu,
que também é uma dádiva, também é um presente, assim como o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é fundamental para a nossa existência. Mas esse segundo presente que Deus nos deu é a liberdade, que eu separei aqui em Gálatas 5:1, que Paulo vai falar assim, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, que liberdade é essa que Cristo nos libertou, que Cristo nos deu? Foi um presente que ele nos deu na cruz, que é um presente que a gente não precisa mais viver atrelado à lei. A gente não depende mais da lei para a salvação, mas essa liberdade que ele deu não é uma liberdade de escolha, é uma liberdade de viver livre do pecado. Para essa liberdade, a gente não precisa fazer nada, diferente do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma liberdade que a gente precisa exercer o tempo todo. A liberdade que Cristo nos deu é uma liberdade que a gente vai estar livre do pecado. A gente está livre do pecado para quê? Para poder caminhar no propósito que Ele separou, que Ele preparou para a gente viver, não, sem entrar nesses detalhes. Mas, graças a essa liberdade que nos foi dada na cruz, a gente hoje tem capacidade de viver para algo muito maior do que simplesmente para as nossas vidas, porque você imagina que vida miserável que a gente teria se a nossa vida fosse só escolher tudo que a gente quer fazer e arcar com as consequências. Escolhe e arca com as consequências. Eu acho que a gente não iria aguentar. O ser humano não tem preparo para isso, para arcar com todas as consequências das suas escolhas. Então Deus, apesar das nossas escolhas, Ele nos fez livres para que, mesmo com as consequências que a gente tenha que arcar, que são poucas, perto do que poderia ser, perto do peso que poderia ser, a gente ainda consiga caminhar junto com Ele, a gente consiga caminhar na direção que Ele nos chama para caminhar. Eu separei um texto para a gente ler, que é Gálatas 5:13. Onde Paulo vai escrever para os Gálatas o seguinte: vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Pois toda a lei se cumpre num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Então Paulo escreve essa carta aí mais ou menos 50 anos de Cristo. E ele escreve para a igreja de Gálatas essa carta. E essa igreja ela ficava ali na região da Turquia. A maior parte, por estar fora, né, ali do Israel que a gente conhece, a maior parte dessa igreja era de gentios. Ou seja, não judeus. Mas existia também uma grande influência de mestres judaizantes, né? Mestres judeus naquela época. E aí começou um conflito dentro dessa igreja. Por quê? Porque os mestres judaizantes, eles acreditavam que a pessoa precisava ser circuncidada para ela poder fazer parte da igreja. É mais ou menos como se hoje você viesse aqui para a capela e a gente falasse assim, ó, legal, estamos felizes em ter vocês aqui, mas para vocês fazerem parte da capela, vocês vão ter que se batizar, vão ter que tomar ceia todo domingo, vão ter que dar dízimo, vão ter que servir em algum ministério. Então, não que isso não seja importante, tá? Tudo isso, não estou desmerecendo, mas colocado no contexto errado, isso pode causar divisão da igreja. E era o que acontecia naquela época. Isso era colocado de uma forma com que o cara, se ele não é circuncidado, ele não pode fazer parte aqui, ele tem que se circuncidar. Acho que é essa a palavra. Mas Paulo pensava diferente. Paulo falava que a justificação, ela vinha através da fé em Cristo, não através de uma atitude das pessoas. E aí Paulo ele faz um alerta que é necessário no final do texto aqui, no meio do texto que eu li, né? Ele fala que, da forma como estava escrito aqui, traduzindo, que liberdade não é licença para viver de qualquer jeito. Então ele fala assim, apesar de vocês não terem que seguir todas essas regras,
que os judeus estão querendo impor. Apesar de vocês terem essa liberdade em Cristo, vocês não devem viver de qualquer jeito. E aí a gente tem os dois lados da moeda. O primeiro, quando a gente fala isso, corre o risco do legalismo, né? Que é o quê? O legalismo. O legalismo é achar que a justificação, a salvação, ela vem através daquilo que a gente está fazendo, das obras, né? E por outro lado, tem o risco da liberdade. É a gente achar que como nós somos livres, fala assim, cara, Cristo já me libertou, eu sou livre. Como nós somos livres, nós podemos viver de qualquer jeito, que é um pensamento muito comum, acho que foi o Hudson que pregou aqui há uns 2 domingos atrás, ele falou sobre isso, né? É assim, já que eu sou livre, e já que Jesus já pagou o preço dos meus pecados, o problema é, então, se eu tiver, eu não vou sair pecando por aí, mas se eu tiver aqueles pecadinhos meus que eu posso deixar guardado aqui, não tem problema. Por quê? Porque Cristo já me justificou. Então, na hora que apertar, eu vou lá, peço perdão, me arrependo, mas o meu pecado está guardado aqui. Eu não joguei ele fora. E Paulo, segundo a visão dele, não é nada disso. Essa liberdade que a gente recebe é para a gente traduzir essa liberdade em amor e serviço dentro da nossa comunidade. Não é uma liberdade para a gente usar da qualquer forma. Porque senão, o Hudson falou sobre isso aqui também, nós viramos escravos do pecado, então você já não está mais livre. Se você está usando essa liberdade para só se satisfazer, você já não é mais livre, você já virou escravo do prazer. E não foi para isso que Jesus libertou a gente. E a gente tem exemplos perto da gente aqui, de seguir, de como, para a gente seguir, de como a gente pode usar essa liberdade em forma de transformar essa liberdade em amor e em serviço, aqui na capela mesmo. Quando a gente chega aqui e vê uma mesa dessa de café da manhã, a gente não imagina o trabalho que dá. Eu, particularmente, eu fico constrangido. Todo domingo que eu chego aqui, eu vejo essa mesa e falo assim, caramba, parece que eu estou acordando na pousada, chegando para um café da manhã, que é um mesão assim. E tem pessoas que trabalham para fazer isso aqui acontecer. Tem pessoas que se doam, que se sacrificam e que não estão ganhando nada em troca, o esforço não está sendo remunerado financeiramente, porque a gente tem... A nossa régua é sempre a remuneração financeira. Cara, eu vou fazer um esforço, esse meu esforço tem que voltar em algum benefício para mim, de preferência benefício financeiro. Só que não é. Quando a gente transforma esse esforço em amor ao próximo, a gente vai ter uma remuneração, mas eu não sei quando essa remuneração vai vir, eu não sei de que forma essa remuneração vai vir. Eu só tenho fé de que eu preciso fazer aquilo, porque aquilo está diretamente ligado ao meu propósito, ao meu sentido existencial. Eu preciso servir de alguma forma. E existem... Eu dei o exemplo do café da manhã aqui, porque é um exemplo palpável, né? Você chega ali, você pega, você come, então isso daí a gente consegue... Mas quantas outras coisas não acontecem dentro da igreja? Quantas outras coisas não acontecem fora da igreja, de pessoas que estão se doando, se gastando, em troca de alguma coisa que talvez um dia vai acontecer? Né? Os heróis da fé, em Hebreus 11, a Bíblia fala que eles se doaram, eles se gastaram em troca de uma promessa que eles nem chegaram a ver. Eles nem viram essa promessa. Hoje a gente sabe que essa promessa ela é real. A gente sabe porque a gente vive depois de Cristo. Então a gente já sabe que essa promessa, a promessa que foi feita para eles lá atrás, já se cumpriu. E a promessa que é feita para nós aqui, que é a promessa da nossa salvação, a promessa vai se cumprir. Então hoje nós temos essa liberdade de escolher servir, de escolher amar. E você imagina se a gente pega isso, que hoje já acontece aqui dentro da igreja. E não só dentro dessa igreja, tá? Muitas outras igrejas, a grande maioria das igrejas, existe serviço de qualidade. Quando eu falo qualidade, é com amor. É um serviço genuíno, verdadeiro. Você imagina se isso transbordar para fora das 4 paredes aqui da igreja. Você imagina como isso não vai impactar outras pessoas. Não um discurso de que não, a igreja
vai dominar o mundo, não é nada disso. É um discurso de que nós podemos influenciar aquelas pessoas que são mais próximas através dos nossos serviços, quando a gente serve em amor. Porque tem muita gente que não pode vir aqui, ou não quer vir, ou não sabe que existe a capela no domingo, mas que está sentado de segunda a sexta do nosso lado. Então a gente pode influenciar essa pessoa em amor, a gente pode usar os nossos dons para servir a essas pessoas que estão perto da gente. Então a boa notícia é que nós podemos expressar essa liberdade. E nós podemos expressar essa liberdade em amor. Só que para expressar essa liberdade em amor, a gente precisa ter alguém perto da gente. Não dá para eu só me amar e não amar o meu próximo. Porque a palavra diz que a gente deve amar o próximo como nos amamos a nós mesmos. Então eu preciso de um próximo. E esse próximo, essa necessidade humana já foi identificada lá atrás. Voltando de novo para Gênesis. Quando Deus criou o mundo e Ele fez todas as coisas e Deus falava, isso está muito bom, eu vou criar isso aqui e foi tudo muito bom. Então, toda a sequência de criação de Deus, Ele sempre fala que estava tudo muito bom, que tudo estava perfeito, maravilhoso. Só que quando Ele olha para o homem, depois do homem já ter recebido, né, o poder de governar sobre as criaturas, depois do homem já ter um relacionamento com Deus, naquela época Adão se relacionava diretamente com Deus, Deus olha para Adão e fala assim, está faltando alguma coisa. Não é bom que o homem fique só. E eu não estou dizendo aqui, nesse caso específico, ele está falando de uma ajudadora para o homem, mas aqui eu entendo que Deus não queria que o homem ficasse sozinho para experimentar a solidão. Ele entendia ali que faltava alguma coisa. E com a gente é assim, quando a gente fica muito tempo sozinho, por mais que a gente esteja passando por um período de estresse, vamos falar assim, você passou por uma situação muito estressante, alguma coisa aconteceu na sua vida e você quer ficar sozinho. Ok, você pode e deve ficar sozinho, mas por um período, porque não é bom que o homem fique só. A gente precisa se relacionar com outra pessoa. Quanto mais a gente vai ficando sozinho, sem contato, sem relacionamento, parece que o fundo do poço vai ficando cada vez mais perto. Então Deus, ele já identificou isso, que a gente não deve ficar só. A gente precisa ter outra pessoa. E Ele já estava preparando isso para que a gente pudesse amar esse próximo, para que a gente pudesse servir esse próximo. E como a gente pode fazer isso? Qual que é a melhor forma de fazer isso? O Dalber falou na mensagem dele da semana passada, né? Que Jesus sempre vai dizer para a gente, no final das contas, para a gente segui-lo. É estranho, né? Falar para a gente segui-lo. Parece que é melhor falar para a gente seguir ele mesmo, está errado, mas está bom. Ele sempre vai falar, siga-me, vem comigo, me segue. Independente da sua situação, independente do seu estado, independente do estado da sua fé, de onde você se encontra hoje. A última palavra dele é sempre, vem comigo. E aí o Dalber pregou isso domingo passado, e eu fiquei, caramba, tem a ver com a mensagem que eu quero compartilhar aqui. Por quê? Jesus é o nosso exemplo. Em Filipenses 2, ele mostra que Jesus não viveu para performance, que Jesus não foi individualista, que Jesus não foi egocêntrico. Jesus ele não buscava os holofotes, ele não queria a fama para ele mesmo. E eu acho o texto de Filipenses 2:5 um dos que mais mexem comigo assim na Bíblia, que quando eu leio ele, às vezes dá até um arrepiozinho, que ele vai falar assim, ó, seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que, apesar de ser Deus, não considerou que sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens,
sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, se a gente precisasse fazer alguma coisa, era só ler essa passagem aqui em Filipenses 2 e falar, cara, se Jesus, porque ele é Deus, ele podia fazer o que ele quisesse da vida dele, mas ele escolheu, a liberdade dele de escolha fez ele escolher se diminuir. E é se diminuir no mau sentido mesmo, porque ele quis se tornar igual aos homens, aqueles serizinhos detestáveis que tinham rompido o relacionamento com Deus, que agora habitavam a terra e promoviam guerra e faziam um monte de barbaridade, mas ele quis deixar de ser Deus para vir aqui para a terra, para ele ser um de nós. Ele não veio para cá numa posição superior, ele não veio para cá como um líder, ele não veio para cá como um rei, ele veio para cá como um homem, ele nasceu de uma mulher. Ele podia ter sido abortado, ele podia ter morrido com 5 anos de idade, Jesus podia ter sido abusado na infância dele, podia ter acontecido um monte de coisa que desviasse Jesus do propósito dele. E, de fato, Jesus passou por muitas perseguições, até ele cumprir o propósito dele como homem aqui na terra. Até ele encontrar o caminho dele se cruzar com o caminho da cruz. Então, apesar das adversidades, Jesus escolheu vir aqui para servir, e ele fez isso em amor. Então, o exemplo que a gente pode seguir é o de Jesus. E a gente deve seguir, eu vou falar, mas não necessariamente é o que eu faço, tá? Mas a gente deve seguir Jesus até as últimas consequências. E não é o que eu faço porque eu sei que é muito difícil, que eu sou muito limitado, que eu poderia fazer muito mais. Mas a gente também, ao mesmo tempo, não pode se cobrar no sentido de que se eu não sou 100%, então não serve. Porque Jesus já espera isso da gente, ele espera que a gente vá falhar. Jesus já espera que a gente vá falhar. A gente falha o tempo todo, porque a nossa essência, como homem aqui na terra, é uma essência pecadora. E Jesus, ele não prometeu uma vida sem caminhos difíceis. Eu escrevi isso aqui, ó. Jesus não prometeu uma vida sem caminhos difíceis, mas uma vida com sentido e com propósito. E eu estava aqui olhando, alguém escreveu exatamente isso aqui, ó. Deus não disse que era fácil, só que era possível, não desista, Ele está com você. Então, o tempo todo a gente está cercado, né, dessa influência divina para que a gente não desista, para que a gente continue a exercer a nossa liberdade. E hoje aqui é um dia especial, porque é um dia de batismo. E o batismo ele é um símbolo profundo, que é o oposto da nossa sociedade de hoje. A minha opinião particular quanto ao batismo, né, é que o batismo em si, ele não tem poder. O batismo, para mim, ele é um dos passos, não é nem o primeiro nem o último, ele é um dos passos que a gente pode escolher dar durante a caminhada. Só que o batismo, para a nossa sociedade, ele representa o oposto do que a nossa cultura prega. Porque o batismo, ele não é a celebração da nossa autonomia, mas o batismo, ele é a celebração da nossa entrega. Quando eu estou sendo batizado, eu estou dizendo para o mundo que a gente vive, o batismo para o mundo físico, eu estou dizendo para o mundo físico, não sou mais eu quem vive, mas agora é Cristo que vive em mim. Eu vou passar a viver a partir de agora para Cristo. Eu vou passar a viver a partir de agora para o coletivo, para o nós. Eu não quero, não que depois que a gente passar pelas águas, pessoal, a água não é poderosa, tá? Eu não vou afundar nas águas e levantar. Eu achava isso quando eu fui batizado, eu já vou dar um spoiler, foi uma grande decepção, que eu achava que eu ainda fui batizado no rio, sendo batizado num rio, é quase Jesus sendo batizado, né? Eu passei, quando eu levantei, falei, cara, eu estou igual, mas o que aconteceu? Não mudou nada na minha vida. Mas o batismo, por isso que tem toda uma preparação para o batismo, porque para a gente poder entender, acho que é o principal do batismo, é a gente conseguir entender o que nós queremos ser daqui para frente, que a gente vai começar a entrar numa dinâmica de que
o propósito de Deus vai começar a florescer na nossa vida. De novo, não é por causa do batismo, mas é por causa do entendimento que a partir do batismo a gente começa a ter, né? O batismo ele é uma consequência disso, ele não é uma causa. Então, para finalizar aqui, já indo para o final, o que eu queria deixar, né, para a gente, principais tópicos para a gente poder guardar. As nossas escolhas alinhadas à vontade de Deus, isso sim tem muito poder. Então, seja a sua escolha se batizar ou não se batizar, mas se a sua escolha está alinhada à vontade de Deus, isso vai ter muito poder na sua vida. Você vai estar vivendo um propósito. Outra coisa que a gente deve lembrar, antes de tomar uma decisão, sempre perguntar, parar e perguntar, isso está me afastando ou me aproximando daquilo que é o propósito? E aí, para a gente descobrir o propósito, isso é um assunto para um outro dia. E o último ponto, usar a nossa liberdade para construir relacionamentos. Usar a nossa liberdade para a gente servir ao próximo. E não usar a nossa liberdade só em nosso favor, só para a gente consumir. A gente não deve ser só aquela esponja, né? Fazendo isso, a gente começa a participar de algo muito maior. E algo muito maior não é a capela. Algo muito maior é o reino. É a gente fazer parte desse reino de Deus, a gente se sentir parte desse reino de Deus. E uma frase que eu ouvi essa semana, agora para finalizar de verdade, de uma poetisa chilena, uma frase que eu achei muito legal, que resume um pouquinho, né, o que a gente falou aqui hoje. Ela diz assim: procurei Deus sozinho e não encontrei. Procurei o meu próximo e nos encontramos nós três. Amém? Então eu queria orar para a gente poder fechar aqui a mensagem. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Senhor, obrigado porque, apesar de mim, eu creio que o Senhor transmitiu aquilo que o Senhor queria falar, Senhor. Foi mais um tijolinho, Senhor, construído, Senhor, colocado na sua igreja, Senhor, na sua comunidade, Pai. Espírito Santo, que o Senhor possa fazer com que esse tijolinho não seja destruído, não seja deixado de lado, mas que a partir dele, Senhor, a gente possa construir algo muito maior, Senhor. Comece, Senhor, através de nós, Senhor, a transformação que o Senhor quer fazer. Pai amado, Deus abençoa cada escolha que nós temos que fazer durante essa semana mesmo, Pai. Tenho certeza que muitos aqui precisam tomar decisões, nós precisamos tomar decisões na nossa vida o tempo todo, então que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos, Senhor, nos fazendo enxergar aquilo que é melhor para nós segundo a sua vontade, Pai. Que o Senhor possa, Pai, abençoar esse momento agora de batismo, que seja, Pai, um momento de alegria, Senhor, que seja um momento de festa, Pai. Que o Senhor esteja presente aqui, que o Senhor marque, Senhor, as nossas vidas nesse momento. Pai, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém.